Salve os irmãos com a paz do Senhor. Texto que nós iremos meditar hoje encontra-se em Jeremias 27, versículo 9 e 10. Será que nós estamos dispostos a obedecer a Deus? Será que você está pronto para ouvir não de Deus e continuar firme? Será que você quer ouvir, mesmo que seja um não de Deus? Que muitas vezes nós estamos buscando uma resposta vinda de Deus, mas desde que essa resposta seja de acordo com a sua vontade, não com a vontade de Deus. E se Deus fala não, a gente finge que não ouve. Deus fala não, a gente insiste. E Deus continua falando não, e nós ignoramos. Será que você está pronto para obedecer a Deus? Jeremias 27, 9 e 10 diz assim: Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos algoreiros e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo, não servireis o rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse, e perecereis. Esse texto aqui, Deus já tinha decretado que o povo israelita seria comandado a partir de então por Nabucodonosor. E Deus já tinha dado a ele as terras e até mesmo os animais, por causa do erro do povo. Nabucodonosor tomaria posse de tudo. E aqui, alguns não queriam acreditar nisso. Queriam, não, isso daí não é bem assim não. E aqui o profeta é bem claro: não deis ouvidos aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, sonhadores, encantadores que vos falam dizendo, não servireis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras, para vos mandarem para longe da vossa terra, para que eu vos expulse e perecereis. Cuidado a quem você tem dado ouvidos. Cuidado com quem você tem se aconselhado. Será que essa pessoa teme a Deus? Será que o lugar que você busca conselhos vem de Deus? A pessoa que você procura um conselho tem intimidade com Deus? Qual é o parâmetro dessa pessoa para ela te aconselhar? Da onde que ela tira o parâmetro para poder te dar um conselho, um bom conselho? Porque quando nós buscamos um conselho, nós esperamos que seja um bom conselho. Então, qual é o parâmetro do lugar que você tem buscado os conselhos? O problema das pessoas hoje é que elas estão sedentas por um aval para fazerem o que elas querem. Elas não querem necessariamente um bom conselho. O que elas querem é um aval para elas fazerem o que elas quiserem. Eu quero assim, então eu vou perguntar para o fulano. Eu acho que você tem que fazer assim mesmo. É verdade. Você está falando, então é isso. As pessoas estão sedentas por um aval para fazer o que elas bem entendem. Não estão dispostas a ouvir verdades. Elas querem apenas a segurança de uma falsa aprovação. As pessoas não querem ouvir verdades. Muitas vezes aquele que fala a verdade, que é dura muitas vezes, sai de errado. Sai como uma pessoa que joga um balde de água fria nos planos. Porque ele está falando isso porque está com inveja. Porque ele fala isso porque ele queria estar no meu lugar. As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas apenas querem aprovação. Só que Deus está preocupado com a sua salvação, não com a sua aprovação. Deus não se importa se você gosta ou não. O que Ele fala é a verdade. O que Ele fala é caminho de vida. O que Ele fala é aonde nós necessariamente devemos seguir. Deus não fala nada contrário a isso.
Mas muitas vezes, quando Deus fala, não é aquilo que a gente queria. Quando Deus fala, não é bem o que eu estava imaginando. Quando Deus fala, não vou fazer dessa maneira. Deus está falando, mas às vezes não é bem assim. Deus está preocupado com a sua salvação, não com a sua aprovação. Deus não está nem aí se você vai gostar ou não. O que Ele quer é que você seja salvo, que você percorra caminhos que levem à salvação, que você ande por caminhos de vida. Não interessa se esse caminho era bem aquilo que você queria. O que Deus quer é a sua salvação. Quantas vezes, e muitas vezes, agora já mais raramente, graças a Deus, mas quantas vezes eu já cumpri ordens do meu pai, mesmo discordando assim, achando que o que meu pai estava falando era um absurdo. Mas eu tive que cumprir, tive que fazer. Por mais que muitas vezes emburrado, né, levando meio... Nossa, eu com 10 anos achava que sabia mais do que o meu pai. E tinha certeza que eu sabia mais do que meu pai. E muitas vezes ele falava e eu, no auge dos meus 10, 12 anos de idade, achava que eu já tinha uma maturidade tão grande que eu sabia mais do que o meu pai. Quem é o meu pai para falar um negócio desse? Onde ele acha que sabe o que eu tenho que fazer? Absurdo, né? Se a gente pensar, a gente dá risada. Nossa, 10 anos de idade, nossa, sabe mais do que seu pai? Sei. Só que nós fazemos isso com Deus, de verdade. Você acha que sabe mais do que Deus? Você acha que você entende as situações melhor do que Deus? Você acha que sabe o que é melhor para você mais do que Deus? Tem certeza disso? Deus está falando para você fazer uma coisa, você não quer fazer, e você não faz. Você acha que sabe mais do que Deus. Deus não sabe tanto assim sobre a sua vida. Deus, quem sabe, não entendeu direito o plano que você traçou. Vai ver, Deus não estava muito ocupado e não está sabendo o que vai acontecer, mas você sabe. Você sabe mais do que Deus. Infelizmente, isso é uma constante em nossa vida. Infelizmente, achamos que sabemos mais do que Deus. Assim como é um absurdo imaginar que um filho de 10, 12, quiçá 15 anos, saiba mais, entenda mais, tenha mais maturidade do que o seu pai. A gente dá risada, né? Vê uma criança, muitas vezes o Arthur acha que eu não entendi o que ele quis dizer. 8 anos de idade. E ele acha muitas vezes que ele está sabendo mais. E eu preciso lembrá-lo que ele ainda não sabe tanto assim. Ele ainda precisa crescer, viveu pouco ainda, 8 anos de idade. Mas muitas vezes ele acha que eu não entendi. E nós fazemos a mesma coisa com Deus. Assim como é um absurdo a gente dar risada, mas nós fazemos isso com Deus. E nós não achamos nenhum absurdo. Achamos que estamos certos, firmes na nossa proposta, por mais contrário que Deus esteja falando. Só que, como eu falei, as pessoas não querem ouvir verdades. As pessoas não querem ouvir não. As pessoas realmente não querem saber o que é melhor para elas. Hoje as pessoas querem aprovação. Mas Deus quer a sua obediência. É isso que Deus quer. Independente se você gosta ou não, se você concorda ou não, se você acha que estava certo ou não, não interessa. Deus quer a sua obediência. Primeiro ponto dessa mensagem,
É melhor se submeter à autoridade vinda de Deus que ouvir conselhos mentirosos. A autoridade estabelecida por Deus estava falando para o povo: vocês serão cativos por Nabucodonosor. Mas o que eles queriam ouvir dos seus adivinhos, dos seus sonhadores, dos seus encantadores? O que eles queriam ouvir? Que não era bem assim, que eles não serviriam ao rei da Babilônia. É melhor se submeter à autoridade vinda de Deus que ouvir conselhos mentirosos. Em Provérbios 12:1, diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Olha só, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Quer aprender? Muitas vezes vai precisar ser disciplinado. Quer aprender? Muitas vezes vai ter que ser corrigido. É assim que nós aprendemos. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Provérbios 12:1. Deus colocou pessoas para liderar o seu povo. E a autoridade dessas pessoas vem de Deus. Não é simplesmente porque estava alguém sobrando e falou, vai você. Não. Porque em Romanos 13:1 e 2, olha o que diz esse texto. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Não existe autoridade que não proceda de Deus. E quem resiste, se opõe à autoridade, trará sobre si mesmo condenação. Não quer se submeter à autoridade que Deus colocou? Cuidado. Você irá trazer condenação para a sua vida. Não sou eu que estou falando. A própria palavra está falando isso. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Se submeta à autoridade vinda de Deus. Não é fácil, não é gostoso, muitas vezes trará correções. Mas é assim que nós aprendemos, é assim que nós crescemos, é assim que nós prosseguimos para a salvação. Quem se opõe, quem resiste, quem não se submete à autoridade, está trazendo condenação para si mesmo. Eu sei, os pastores muitas vezes pegam no pé. Eu sei, sou filho deles. Pegam no pé mesmo. Mas por que eles estão fazendo isso? Por que será que o pastor muitas vezes, olha, manda mensaginha, né? Aí a gente não demora para responder às vezes, né? Demora para responder. Não respondeu a mensagem? Cadê o devocional? Estou indo na sua casa amanhã. Fala assim, a gente até treme, né? Comigo assim, sobe equipe. Sobe aqui que eu quero conversar um pouquinho com você. Nossa, mãe. Eu já saio correndo. O que foi? Não sei. Depois eu te falo. Mas por que eles fazem isso? Porque eles estão preocupados em nos fazer andar pelos caminhos de salvação. A autoridade deles vem de Deus. Deus está trabalhando em nós através da vida deles. E vocês acham que é fácil? A gente não tem ideia da responsabilidade que é sobre a vida deles. E nós, muitas vezes, ignoramos. Achamos que o pastor também enche muito o saco. O pastor também fica pegando muito no pé. A autoridade dele vem de Deus. Está se opondo? Está resistindo? Lembre de Romanos 13:2. Aquele que se opõe trará sobre si mesmo condenação. Cuidado! É muito melhor estar debaixo da autoridade dos nossos líderes do que procurar quem te faça seguir direto para a condenação.
O povo estava fazendo isso. Ao invés de estar debaixo da autoridade, aceitar o fato, a correção, eles estavam procurando quem fizesse eles mais felizes. Quem os trouxesse uma palavra de conforto, de refrigério. Tá bom, então não vai acontecer nada. Ao invés de estar debaixo de autoridade, eles estavam dando ouvidos a uma palavra que os levaria direto para a condenação. Porque o Senhor fala, porque eles vos profetizam, lá em Jeremias 27:10, porque eles vos profetizam mentiras, para quê? Para vos mandarem para longe da vossa terra, para que eu vos expulse e pereceis. Olha o futuro que eles queriam seguir, olha o caminho que eles estavam seguindo, era claro, já estava traçado. Olha, querem ouvir mentiras? Vocês perecerão. Eu estou falando isso para vocês. Deus já falou para a gente. Quer seguir pelo seu próprio caminho? Vai. Mas você vai perecer. O Senhor já nos falou isso. E nós muitas vezes resistimos à autoridade que vem de Deus. Segundo ponto. Quem só ouve conselhos convenientes cai na armadilha de rejeitar a verdade para o bem do próprio ego. Quem só ouve conselhos convenientes cai na armadilha de rejeitar a verdade para o bem do próprio ego. Irmãos, as pessoas não querem mais pastores. Hoje as pessoas querem coaches. Hoje as pessoas não querem mais pregações. Não. Sabe o que elas querem? Palavras motivacionais. É isso que elas querem. Pregação, fala de inferno, que eu estou no pecado. Não. Eu quero ouvir que vai dar tudo certo. Deus me ama. Deus está contigo. Não interessa o que você está fazendo. As pessoas não querem mais correções. Hoje as pessoas querem aprovação. Um monte de pessoas cheias de si, mas vazias de Deus. Quem só ouve conselhos convenientes cai na armadilha de rejeitar a verdade para o bem do próprio ego. Rejeitamos a verdade para nos sentir um pouquinho mais. Rejeitamos a dura verdade de Deus para ouvir apenas motivação. Hoje as pessoas não querem ir na igreja mais. Sabe por quê? Porque na igreja eu não sei o que eu vou ouvir. Às vezes vai falar contra o que eu estou fazendo. Às vezes vai colocar o dedo na minha ferida. Não, no YouTube eu escolho o que eu quero. Eu vou no YouTube, eu escrevo lá. Palavra de Deus para confortar o meu coração. Que lindo. E muitos pastores estão caindo nessa armadilha. Pregar aprovação e não a verdade. Pregar conforto. Irmãos, seguir os caminhos de Deus é tudo menos conforto. Não é fácil seguir nos caminhos de Deus. É difícil. Requer muitas renúncias da nossa parte. Mas nós rejeitamos isso. Para poder massagear um pouquinho o nosso ego. Para poder ter uma palavra que nos conforte melhor. Só que para isso você está rejeitando a verdade. Cuidado. Terceiro ponto dessa mensagem diz que a verdade amarga traz vida, a doce mentira traz a morte. O Senhor nos deu escolha. Como nós vimos ontem no estudo, temos o livre-arbítrio. Deus nos deu a escolha. Deus deu a você, a cada um de nós aqui, uma escolha. Ouvir a dureza da verdade ou se deliciar com a sutileza da mentira. Porque o erro nunca vem escancarado. O erro vem sutil, macio, gostoso. Que delícia. Deus nos deu uma escolha. Ouvir a dura verdade que te levará aos céus ou se deliciar com a mentira que te levará ao inferno. Escolha. Você tem essas opções. A verdade muitas vezes é ácida, é dura, amarga, dolorida e contrária à nossa vontade.
mas é ela quem possibilita a vitória, a vida e a restauração da glória perdida. É somente através da verdade. Mas muitas vezes, para não falar quase sempre, não vai descer gostoso. Muitas vezes vai descer enroscando na nossa garganta. Nós vamos ouvir incomodados. Quem sabe você está ouvindo isso e está incomodado. Não está gostando do que eu estou falando aqui. A verdade é assim. Ela é ácida, ela é dura. Ela vai contra o nosso ego, contra a nossa vontade. Mas é somente ela que possibilita a vida e a vitória. Somente a verdade. Não se deixe levar por palavras que descem macias, mas trarão prejuízos que podem ser irreparáveis na sua vida. Provérbios 12:5 diz assim: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso engano. Com quem você tem se aconselhado? Da onde você busca o conselho? Da onde vêm as respostas que você procura? Muitas vezes escorraçamos aquele que nos fala a verdade, mesmo que seja duro, para exaltar quem esconde a verdade somente para te agradar. Aquele que fala a verdade muitas vezes é tirado, quem sabe, ridicularizado. E nós rejeitamos esse conselho para exaltar quem nos está falando a mentira. Quem está escondendo de nós a verdade que nos leva para o caminho de salvação. Somente para te agradar. E é esses os conselhos que nós queremos ouvir. Os que nos agradam, não os que são verdadeiros. A Bíblia é dura. Deus é duro. A verdade é dura. Quer ouvir só elogios? Ouça Satanás. Ele vai falar sutilmente tudo aquilo que você quer ouvir. Tudo que você quiser, ele vai falar para você. Satanás. Deus não vai falar nada para te agradar. Ele vai falar o que é a verdade. Deus não alivia para poder te agradar. Como eu disse no começo, Deus não quer saber da sua aprovação. Se você aprova ou não a vontade de Deus. Deus não está nem aí. Deus quer é te salvar. Deus quer é te levar para os caminhos que levam diretamente a Ele. Deus não alivia só para te agradar. Escolha ouvir a dura verdade do Senhor ao invés da doce mentira de Satanás. Senhor, eu oro a Ti neste momento, ó Pai, pela Sua palavra. Essa palavra, ó Pai, que eu sei que veio diretamente do Senhor, ó Pai. Que as pessoas possam ouvir, ó Pai, e saber que a verdade, que aquilo que o Senhor tem para nós, nem sempre será do nosso agrado, Senhor. Mas que a verdade prevaleça em nós, independente do que aconteça, independente da minha vontade, que a vontade soberana do Senhor reine na minha vida. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.